Irmãos, podem se assentar. Eu vou estar lendo um versículo, um texto bastante conhecido, que está em Gênesis 22, 2 ao 8. Eu vou estar lendo para os irmãos, talvez fique ali no telão, mas também pode ler na Bíblia. Então, vou estar lendo, vai ser Gênesis 22, 2 ao 8. Então, lemos. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e apardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e vendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai vós aqui, com o jumento, e eu e Isaque iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou a Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quando a gente vê pregações sobre esse texto, a gente vê a perspectiva de Abraão. A gente sempre olha como Abraão foi o pai da fé nesse texto. Mas nesse dia eu quero mostrar para vocês a perspectiva de Isaque. A Bíblia não diz que Isaque foi forçado, obrigado. Ele nem foi carregado, porque Isaque não era uma criança de colo. Ele simplesmente obedeceu ao seu pai e foi junto a ele a adorar mais uma vez a Deus. Então, Isaque tinha a opção de ir embora quando ele perguntou aonde estava o cordeiro. Até porque ele não ia entender nada, né? A Bíblia mostra que, muito provavelmente, Isaque já tinha sido com seu pai, feito com seu pai muitos sacrifícios, para ele saber que precisava de um cordeiro para fazer o sacrifício. Então, Isaque tinha a opção de ir embora, tinha a opção de deixar seu pai sozinho, sabendo o que está acontecendo, ele não sabia. Então, ele tinha essa opção, mas ele não fez. Isaque escolheu permanecer. Isaque escolheu facilitar o processo. Ele ajudou seu pai carregando, sem saber, os materiais do seu próprio sacrifício. Mais à frente, em Gênesis 22, 9 ao 12, gostaria. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deixou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E lhe disse: eis-me aqui, Senhor. Não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste. O teu filho é o teu único. Então, na perspectiva de Abraão, enxergamos um homem que estava disposto de abrir mão de tudo para viver o tudo. Até porque Isaque não era só um filho. Isaque era a promessa cumprida, o fruto de muitas orações. Então, Abraão se deixou seu próprio filho para obedecer o Deus que deu tudo nas suas mãos. Até porque Abraão não conseguiu Isaque por conta própria. Foi uma promessa cumprida de Deus. Mas essa é a perspectiva mais conhecida. A perspectiva
vida de Abraão. E isso aqui eu quero dizer para a vida de vocês. Muitas das vezes a gente não vai entender o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente não vai entender o que Deus quer de mim nesse propósito, o que Deus quer de mim nessa dificuldade. Muitas das vezes não vamos entender uma oração que a gente fez e não teve uma resposta. Vamos não receber uma resposta de uma oração. Vamos acabar ficando confusos sobre certas coisas. Mas Deus quer a confiança de vocês nele. Assim como Isaac teve confiança em seu pai, sabendo de tudo o que acontecia, ele quer isso da gente. Porque Isaac foi um facilitador tremendo na vida de Abraão. Porque através da vida de Isaac, Abraão pôde ser cumprido a promessa da vida dele, que foi obedecer a Deus. Se Isaac simplesmente tivesse ido embora, como que Abraão seria o pai da fé hoje em dia? Foi através dessa atitude de Isaac que Abraão é conhecido hoje. Porque mesmo ele sabendo como funciona em sacrifício, ele deixou o pai amarrar, ele deixou o pai colocar em cima do altar e deixou o pai levantar a faca contra ele. Ele foi um facilitador do processo. E hoje eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês têm facilitado o processo na vida de vocês? Ou só têm atrasado? Neste dia de hoje, eu peço que vocês reflitam sobre isso. Porque às vezes Deus quer usar a vida de vocês para cumprir um propósito na vida de outro alguém. E para isso você precisa facilitar o processo. Às vezes vocês pensam, mas isso não está fazendo sentido nenhum. Mas o que eu vou fazer agora? Não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei para quem recorrer. Deus tem um propósito em tudo. Ele quer que você confie que Ele sabe o que está fazendo. Então eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês.